Todo ano a gente canta. Mas, infelizmente, nós não estamos na igreja e eu não vou arriscar cantar a musiquinha, porque senão vai ser um desastre. Mas, continuando o nosso estudo, a nossa proposta de estudo, né? Hoje nós vamos estudar, dar início ao nosso estudo, a carta que Paulo escreve aos moradores de Galácia, aos Gálatas, né? E é uma carta muito importante, é a segunda carta que Paulo escreve, e é uma carta que ela tem uma importância para o crescimento do evangelho fundamental, essencial. Então hoje nós vamos fazer uma nota introdutória, não vamos nem entrar especificamente nos textos bíblicos, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da carta, por que ela foi escrita, quando ela foi escrita, para quem ela foi escrita, qual era o destinatário, a quem Paulo estava querendo falar, o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo combater. Então, a primeira informação importante que nós temos é que ela foi escrita aproximadamente no ano de 49 depois de Cristo. Né? Ela talvez seja a carta mais polêmica que Paulo escreve. Nós vimos no estudo passado que a carta aos Tessalonicenses era uma carta no sentido de instruir, no sentido de alertar, né? No sentido de esclarecer muitas dúvidas que os tessalonicenses tinham. E essa carta aqui, ela vem com algumas palavras contundentes. Paulo passa, né, por aquela cidade, e quando ele sai, os mestres judaizantes começam a desfazer tudo que Paulo fez, né, e começam a oprimir. Então, o que acontece? Ela é uma carta que ela expressa, ela trabalha basicamente na liberdade cristã, né? É uma carta que nós vamos ver na sequência ali. Ela influenciou grandes homens de Deus, né, que foram marcos históricos do cristianismo, especialmente os cristãos protestantes, né, que é o berço, o nosso berço, nós viemos dali. Né? Quando eu falo cristão protestante, todas as igrejas evangélicas surgiram desse movimento, né? Surgiram dessa precursão que Lutero teve. Então, o que acontece? As igrejas na Galácia, elas haviam sido invadidas pelos falsos mestres. Os mestres judaizantes, que eram aqueles que tinham a origem no farisaísmo, eram os fariseus que defendiam o judaísmo. Então, quando Paulo sai daquela cidade, o que acontece? Esses mestres, então, eles passam a influenciar, eles passam a interferir, a gerar dúvida no coração da igreja. Então, e qual que era o objetivo final deles? Era exatamente perverter o evangelho, era arrancar o evangelho do coração, era perturbar a igreja, né? E interessante que, fazendo uma analogia, né, uma comparação com os dias de hoje, né, ainda existem pessoas assim, ainda existem pessoas dispostas a destruir o evangelho, mas como isso, pastor? A gente não consegue enxergar, né? Veja, isso geralmente acontece em nome de Deus. Isso geralmente acontece, né, no meio de um sofisma. O que é um sofisma? É uma verdade no meio de uma mentira. Ou uma mentira no meio de uma verdade. Você mistura os dois, né, e a gente não consegue perceber o que é mentira, o que é verdade, e a gente acaba comprando, a gente acaba aderindo, a gente acaba engolindo isso que é ministrado para nós, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. E esses mestres judaizantes, eles afirmavam que os gentios precisavam da circuncisão.
que sem a circuncisão eles não poderiam se tornar adeptos do evangelho de Cristo. O que é uma mentira, o que Paulo combateu duramente. E eles também exigiam, eles afirmavam que era necessário que a lei de Moisés fosse observada ainda, né? O que também não era verdade. Então eles começaram a negar que a graça pela graça era suficiente. Então eles diziam assim, olha, estão dizendo aí que pela graça você é salvo? Não é verdade. Não é verdade. Tá? Vocês precisam praticar a lei de Moisés, é necessário que vocês sejam circuncidados, senão vocês não vão ter parte com Deus. Então é nesse cenário. Paulo e Barnabé haviam saído da cidade, Paulo e Barnabé seguiram a missão que eles tinham, né, de espalhar o evangelho, e esses mestres judaizantes, então, começam a plantar isso no meio da igreja, começam a dar divulgação a esse tipo de pensamento. E isso é terrível, irmãos e irmãs, porque isso passa a gerar dúvida no coração daquele povo, que havia conhecido, que havia tido experiência com Deus. Esses mestres judaizantes também passam a acrescentar, né, as obras à fé. Então, a condição para ser salvo, a condição para ter parte com Deus, você tem que ter obra. Se você não tiver obra, você não é aceito por Deus, né? Então, esses judaizantes, eles eram embaixadores da escravidão. O que eles queriam era escravizar o povo. Fazendo mais uma comparação com os dias de hoje, né? Será que isso existe ainda? Essa opressão, será que existe ainda? Às vezes a gente liga a televisão e começa a ver, né, práticas judaicas, né? A gente começa a ver bandeira de Israel dentro de igreja. Gente, isso é um absurdo. O Estado de Israel foi criado agora, há 40 anos. Né? Aliás, não é reconhecido ainda. Né? Pô, existe uma criminalização do povo árabe, né, indevida, inverídica. Né? Existe, pouca gente sabe, mas os restos, né, da história de Moisés, de Abraão, isso aí está tudo em território palestino. E nunca foi negado acesso aos cristãos, nunca. Né? Então, infelizmente, hoje, o que chega para nós aqui no Ocidente, o que chega para nós é o que a mídia reproduz. E muitas vezes isso não é a verdade. Muitas vezes isso não é a verdade. Então, eu fico triste quando eu vejo uma bandeira de Israel dentro de uma igreja. Por quê? Porque a pessoa mal sabe o que ela está levantando. Ela está resgatando, né, práticas judaizantes. Quando a gente olha algumas denominações que se caracterizam, que afirmam ser evangélicas, com práticas, usando, né, roupas, vestes judaicas. Né? Mas pera lá, Paulo combateu essa turma, Paulo foi duro com essa turma, mas qual que é a razão do resgate dessas práticas? É a opressão. É a mesma razão que aconteceu no tempo dos Gálatas aqui, mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, é o que tem sido feito hoje. Né? O que acontece? Esse povo, de forma muito sutil, de forma extremamente oculta, eles expressam ali que Cristo não é suficiente para a salvação. E como que eles fazem isso? Eles falam isso, essa palavra? Não. Eles utilizam de subterfúgios, eles utilizam de outros meios para benefício próprio, você entende? Todas as vezes que eu fujo da essência do evangelho, que é a salvação, que é o resgate, né? Seja por qual razão for, para benefício próprio ou para promover outro tipo de seita, de doutrina, eu estou diminuindo o que Cristo fez na cruz por mim. E algumas organizações fazem exatamente isso, para benefício próprio, para ampliar o seu patrimônio, para ampliar o seu poder. Eles acabam oprimindo o povo, eles acabam escondendo a verdade do povo para benefício próprio.
E toda vez que isso é feito, qual que é o resultado disso? É a retirada, né, da suficiência de Cristo. Então, Cristo não é suficiente. Além de Cristo, você precisa comprar a água do Rio Jordão. Além de Cristo, você precisa comprar a toalhinha que cura. Além de Cristo, você precisa comprar um pouquinho da areia de Israel. Você começa a perceber isso, esse movimento, né? E isso nada mais é do que uma feitiçaria, do que uma macumba gospel, né? Eu costumo dizer que hoje eu tive um professor na faculdade que fez um estudo apurado, né, de uma denominação grande no Brasil. E ele detectou que mais da metade das práticas dessa igreja que se diz evangélica vem, né, de religiões afro. Olha que coisa interessante, vem do espiritismo, né? Então existe uma mistura muito grande, né? Ninguém sabe direito o que é, mas enfim, eu vou fazer, né? Porque nós precisamos de sinais, né? Nós precisamos enxergar, nós precisamos sentir, nós precisamos... E esse povo, de forma maldosa, inescrupulosa, acaba oferecendo esses sinais, acaba oferecendo esses símbolos palpáveis, né, para aqueles que estão carentes, para aqueles que necessitam da graça, para aqueles que necessitam do toque de Jesus. E veja, o toque de Jesus é de graça, o toque de Jesus é gratuito. Nós não precisamos de nada, nós não precisamos de nenhum símbolo, nós não precisamos de areia, de água, nós não precisamos de toalhinha, nós não precisamos de absoluto, nós não precisamos de copo d'água, nós não precisamos de nada. Nós já temos o sacrifício de Jesus mais do que suficiente para nos salvar, para nos resgatar da morte, nos resgatar do pecado. Consegue compreender? Então veja, o mesmo movimento que houve naquele tempo, ele ainda existe dentro das nossas igrejas. Ele ainda existe no nosso meio. Ele ainda é muito forte no nosso meio. E eles enfatizam a questão da lei. Irmãos e irmãs, a lei nunca, o papel da lei nunca foi salvar. Pelo contrário, o papel da lei, a função da lei não é levar o homem ao céu. A função da lei é conduzir o homem ao Salvador. A lei existe para isso. A lei não está em oposição ao Evangelho, mas ela está aliada ao Evangelho, né? E eles tentam, então, embutir a lei. E vou dizer para vocês, a gente enfrenta esse legalismo até hoje. Não vamos pensar que isso não existe dentro da nossa igreja. Não vamos pensar que o legalismo não existe dentro da igreja metodista. O legalismo é muito forte dentro da igreja metodista. E o que precisa é eu e você nos levantarmos para combater esse tipo de pensamento, para combater esse tipo de prática, né? Que esquece da pessoa e valoriza a regra. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar isso crescer no nosso meio, né? Então, o que acontece? Paulo escreve essa carta, então, com esse objetivo. O objetivo de mudar, de esclarecer, de trazer, de resgatar a verdade no meio do povo. Porque Paulo passa por lá. Deixa eu só dar um jeito nos cachorros aqui, porque eu começar a falar aqui, eles ficam loucos. Ele está dormindo até agora. Os cachorros precisam de oração, viu? Eu vou exorcizar esses cachorros aqui em casa. Olha lá, a G já entrou em ação. Então, o que Paulo faz é exatamente combater esse tipo de pensamento, sabe? Vocês enxergam esse legalismo hoje na igreja contemporânea? Sim ou não? Pode falar, gente. Pode abrir o microfone e falar um pouquinho, se alguém quiser, né? Vocês enxergam isso, né? A gente sofre um pouco, né? Por conta da itinerância, no caso da igreja metodista, né? Até onde a itinerância é algo que vem do céu, até onde é algo que vem de Deus, percebe? E são questionamentos que a gente precisa fazer, né? Veja, nós não aprendemos que as coisas são porque são. É assim porque é assim, não.
né? Nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que apresentar as nossas dúvidas, as nossas demandas, e que elas sejam esclarecidas, que elas sejam explicadas, né? Nós temos que entender que a igreja de hoje não é a mesma igreja de 50 anos atrás. Nós temos que entender que a forma de pregar o evangelho hoje não pode ser a mesma forma de 50 anos atrás. Quando eu digo forma, né, eu não estou falando de essência, eu não estou falando de princípio, eu estou falando de instrumento, eu estou falando de estratégia, eu estou falando, você entende, de meio, não de essência. Lógico que o evangelho é o mesmo de 2000 anos atrás, mas vamos lá, o ouvinte, né? Será que continua sendo o mesmo? Será que eu consigo pregar da mesma forma que Paulo pregava 2000 anos atrás para um jovem hoje, né? Com Spotify, com Waze, com Google Maps, com Zoom, com WhatsApp, né? A mentalidade é outra, a forma é outra. Então eu preciso, o nosso grande desafio hoje, como igreja de Deus na face da terra, é contextualizar o evangelho de maneira que ele não perca a essência, né? Não deixando ele perder a essência. Então esse é o desafio nosso, esse é o desafio meu, esse é o desafio seu. E Paulo precisava combater essa turma que falava, que defendia muito a questão da lei, que enfatizava muito a questão da lei, né? Você conhece alguém que já foi condenado por alguma instituição por conta da lei, né? Isso é lamentável, porque o legalismo é algo que mata. O legalismo é um veneno perigoso, muito perigoso. E quem se rende, né, aos encantos do legalismo acaba gloriando, buscando a glória em si mesmo. Então, você enxerga isso ainda hoje dentro da igreja, né? Pastores que buscam a glória, pastores que constroem altares, né, em torno de si mesmo. Com qual objetivo? Ser glorificado, né? Ser glorificado. Então, não são pastores, são lobos no meio do rebanho. São lobos que vieram para roubar, para destruir o evangelho. E a carta que Paulo escreve aos Gálatas é um tratamento de choque com relação a isso. Essa carta ela tem uma força muito grande. Ela expressa ali um combate de Paulo à escravidão. Paulo tenta expressar através dessa carta, enfatizar a questão da liberdade cristã, que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos livres. Veja, irmãos e irmãs, a carga muitas vezes é pesada das normas, da burocracia, de coisas que oprimem a nossa fé e apagam e esfriam o nosso coração. A carta que Paulo escreve, essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele deixa muito claro que o legalismo é um pé na apostasia. O legalismo, ele é um pé no oposto de fé. O legalismo, ele abala a nossa fé, ele machuca o nosso coração, ele nos prejudica. Então, Paulo escreve essa carta como um grito de alerta, né, para desmascarar os lobos que estão no meio da igreja. Aí eu pergunto para vocês, se existe ainda nos dias de hoje, né? Muito, né? Muito. E o pior é que eu não estou falando das pessoas, estou falando de nós. Se eu e você não nos cuidarmos, né, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, nós nos tornamos legalistas, né? O que afasta um filho da igreja? O legalismo. O que afasta, né, pessoas do evangelho? O legalismo. Você entende? É aquilo que eu acho que é certo. É pegar a norma e apresentar a norma com o meu desejo, com as minhas motivações, e não com as verdadeiras motivações que são as de Cristo, que é a salvação, que é a mudança, que é a transformação. Consegue entender isso? Então, essa carta ela é um marco, né? Eu estava estudando ela e
e comecei a perceber ali que ela representa um marco para uma igreja que está virando escrava da lei. Aí eu te pergunto, você já foi escravo da lei? Eu já fui escravo da lei? Não tem nada pior do que isso, sabe? Quando a gente se preocupa mais, e eu vou dizer para você que qual é o primeiro sintoma disso, tá? O primeiro sintoma disso é o nosso coração se esfriar. O primeiro sintoma que nós estamos virando escravos da lei é quando nós começamos a enxergar o erro do outro. É quando eu começo a enxergar o defeito do outro. Isso é o princípio do legalismo. Ontem o pastor André e a Grazi vieram aqui em casa, estiveram um tempo conosco aqui e foram embora às 2:30 da manhã, né? E nós falamos muito a respeito disso, né? Muito mesmo. Ele dizia assim, Daniel, nós temos que nos levantar dentro da nossa instituição, nós temos que nos levantar como diferença, como, né, instrumento de salvação, de graça, né? Porque infelizmente existe dentro de todas as instituições esse pensamento farisaico, esse pensamento legalista, esse pensamento que abafa, que esconde a graça de Deus, né? E eu falei, André, nós temos que fazer isso, mas nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos legalistas, né? Então, o primeiro passo, o primeiro sintoma é isso. Quando eu começo a enxergar o erro do outro, né, com desejo de punir, com desejo de condenação, eu não sei se já passou isso pela sua cabeça, né? Eu acredito que sim. Mas quando a gente torce para o outro, né, ter um prejuízo, quando a gente torce para o outro se dar mal, né, esse é o princípio do legalismo. O legalismo já entrou na nossa vida, sabe? E eu tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça, isso já passou pela minha cabeça, esse desejo, né? Dizer assim, eu faço tudo certo, essa pessoa faz tudo errado, eu quero que ela se lasque. Eu quero que ali na frente a mão do Senhor pese sobre a vida dela. Porque ninguém planta milho e colhe soja, né? Se plantou coisa errada, vai colher coisa errada, né? Já pensou assim? Já, certeza que já. Eu já também, né? Então, esse é a fagulha de legalismo dentro de nós. Quando existe esse desejo, né? Ou um desejo ainda de mostrar algo, o desejo de mostrar, né, a nossa fé, a nossa caminhada, o nosso sucesso, a nossa dedicação, a nossa renúncia. Veja, também é uma fagulha de legalismo, né? Porque eu estou desfocando de Jesus. Eu estou perdendo o foco em Jesus, né? Quem faz de coração, faz de graça. A palavra ensina o quê, né? A tua mão direita não precisa saber o que a esquerda fez, né? Você não precisa ficar em pé nas sinagogas, né? Você entra no seu quarto em oculto e fala para o seu pai que está no céu, né? Como está o teu coração, o que você está fazendo, né? Então, a gente começa a perceber, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Porque talvez pela forma que eu aprendi, pastor Fernando, mas eu quando vejo esses pregadores que fazem a sobrancelha, quando eu vejo esses pregadores, sabe, assim, né, é uma coisa minha isso. Podem até ser homens de Deus, mas para mim não dá, para mim não serve. Entendeu? E que eu não esteja sendo legalista quando eu digo isso, né? Que eu fuja desse legalismo. Mas, assim, eu aprendi que nós temos que nos esconder atrás da cruz. Eu aprendi que o foco principal é Jesus. Eu aprendi que só Ele salva, que nós não salvamos ninguém. Eu aprendi que nós somos apenas uma ferramenta nas mãos dEle. Eu aprendi que os recursos que nós temos é dado por Ele. E nós não temos nada de bom para oferecer a Ele, a não ser aquilo que Ele nos dá, que Ele nos permite.
Então, e hoje, infelizmente, cada vez mais é mais comum, é mais normal, né? Os cultos têm se transformado em shows, né? Às vezes, num culto, a pessoa dá mais risada, né, do que é realmente quebrantada, percebe? Então, existe um emocionalismo muito forte dentro das igrejas. O evangelho tem sido colocado à margem. E vou dizer para vocês, o que salva é o evangelho. O que salva não é a emoção, porque a emoção ela é traidora, ela é enganosa, né? Lá em Jeremias está escrito que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, o teu coração e o meu coração é corrupto. O nosso coração ele está inclinado para aquilo que é errado. O nosso coração, os sentimentos que passam por ele são sentimentos de vaidade, de jactância, né? O que é jactância? São jatos que saem de dentro de mim, né? Para que as pessoas me vejam, para que eu seja notado, para que eu seja reconhecido. Então, uma ferramenta que esses legalistas utilizam é exatamente isso também, é o reconhecimento, né? É o reconhecimento. Nós temos que fugir disso, sabe, gente? Nós temos que viver um cristianismo puro e simples, um cristianismo sem muito pirotecnia, sem muito, sabe, um cristianismo mais objetivo, um cristianismo que mude a nossa vida, um cristianismo que melhore o nosso caráter, um cristianismo que mude os nossos pequenos atos, sabe? Muitas vezes nós só queremos as coisas grandes, nós só nos preocupamos com as grandes tentações, não, e as pequenas, né? E as pequenas, e a questão do amor de Jesus, como que a gente apresenta o amor de Jesus, como que a gente resplandece, manifesta o amor de Jesus, amando o pecador, amando o fraco, amando aquele que não concorda com a gente, amando aquele que fala mal da gente, amando aquele que combate as nossas atitudes, sabe? Então, esse cristianismo ele tem ficado para trás, sabe? E o que nós temos visto hoje são altares construídos para si próprio. São altares construídos para glória e louvor de si mesmo, né? Nós temos que fugir disso, sabe? Nós temos que ter essa consciência. Voltando para o objetivo dessa carta, né? Paulo havia evangelizado os Gálatas, que receberam o evangelho de forma muito aberta, muito alegre. E depois que ele vai embora, então esses mestres judaizantes começam a plantar, né, esses sofismas, essas mentiras no meio do povo. E eles começam a dizer, então, que o cristianismo era, na verdade, um judaísmo melhorado. Olha só que absurdo. Eles começam a dizer que o cristianismo é um judaísmo melhorado. E eles passam, então, o quê? Eles passam a dizer que os cristãos gentios precisavam guardar a lei de Moisés, né? O que não é verdade, o que é exatamente o contrário. Então, Paulo escreve essa epístola para combater isso. Paulo, alguns autores afirmam que essa carta foi a mais importante de Paulo. Olha que interessante. Alguns autores falam que essa carta que Paulo escreve, ela foi a mais importante, por quê? Porque se Paulo não tivesse escrito, talvez todo o cristianismo estivesse comprometido. Por quê? Porque o objetivo desses judaizantes era enfraquecer o evangelho. Era fazer com que o cristianismo virasse um braço morto do judaísmo, né? E olha o risco que o cristianismo correu, né? Então Paulo escreve essa carta. Ou então que o cristianismo poderia até ter sido desprezado pelos gentios, né? E nós estamos aqui pelos gentios, né? Se os gentios não tivessem recebido o evangelho, se esse evangelho não tivesse ido ao Ocidente, né? Não tivesse, nós não estaríamos aqui. Então, essa carta ela tem uma importância muito grande para a expansão do evangelho. E Paulo foi muito duro, Paulo foi muito contundente ao escrevê-la,
E ao lado da carta que Paulo escreve aos Romanos, existe algumas correntes que afirmam que essas cartas são as cartas mais importantes de todas, porque elas determinaram o futuro do cristianismo, sabe? Então, assim, a gente às vezes passa batido, né? A gente não consegue entender, perceber a importância da palavra de Deus. Porque hoje nós temos informação fácil, nós temos acesso. Hoje nós temos a Bíblia no celular, nós temos, né, o Google que você digita lá. Cuidado com o Google também, viu? O Google, as informações que tem no Google não são confiáveis, sabe? Nem todas são confiáveis. Então, não se paute pelo Google, né? Eu lembro que uma vez eu desafiei um irmão a elaborar uma pregação, né? E ele aceitou o desafio. Eu falei, olha, você monta o teu sermão, né? E a gente vai amadurecer junto. Eu quero te ajudar, eu quero, né, transmitir para você o que eu aprendi ali na hora de formular, né? E aí ele me passou o texto bíblico. Eu falei, nossa, muito bom o texto bíblico, né? Muito rico. E aí, depois de alguns dias, ele voltou e me apresentou o sermão dele, né? E eu comecei a achar algumas informações estranhas ali, frágeis, né? Eu falei, você pesquisou onde isso aqui, meu irmão? Ele falou, no Google. Tem algum problema? Eu falei, nenhum problema pesquisar no Google. Mas você fez o teu sermão aqui, você copiou um sermão, você achou um sermão com esse texto bíblico, você copiou e colou. É isso que você fez? Ele fez assim, um pedaço sim, né? Então você vê, é isso que nós temos que combater, sabe? Hoje as pessoas, elas não querem produzir o alimento, né? Dá muito mais trabalho eu abrir minha Bíblia e produzir o meu alimento. É muito mais fácil eu achar, digitar no Google lá um título, né, de um momento que eu estou vivendo na minha vida, como tristeza, decepção, né? Ou digitar lá o versículo bíblico e já achar 4, 5 pregações no YouTube, né? Veja, aquilo que você fala é o que Deus falou com você, certo? Então, uma pregação é isso. Um trabalho, um artigo, uma escola dominical, uma aula é isso, né? Não tem jeito de eu pegar o que Deus falou com outra pessoa e eu falar. Até tem jeito disso acontecer, mas isso já vai estar contaminado, porque Deus não falou comigo. Deus não ministrou a minha vida, né? É mais ou menos como a mesma coisa hoje, né, numa proporção menor. Se a gente precisa de um alimento, a gente vai comprar, né? Se a gente precisa de uma fruta, a gente vai na quitanda. Quando eu morava em Foz, de tempo em tempo, o Cláudio me levava uma penca de banana, né? Era uma delícia aquela banana que o Cláudio tinha lá no quintal da casa dele. Mas o Cláudio plantou aquela bananeira, né? O Cláudio cuidou daquela bananeira. Então, quero dizer para você o seguinte, quando, né, eu comia aquela banana, ela tinha uma história, né? Primeiro de carinho, primeiro de amor, primeiro de preocupação, de atenção, né? Então ela já era diferente da banana da quitanda, percebe? E eu imagino que quando o Cláudio pegava aquela banana, também existia uma história, né? Também tinha ali um sentimento diferenciado, porque foi algo que ele produziu, foi algo que, né, ele sentiu o desejo, ele cultivou, ele cuidou, né? Então é a mesma coisa com a palavra de Deus. Nós temos que buscar o nosso próprio alimento. Nós temos que produzir o nosso próprio alimento. E só tem uma forma disso acontecer. É através da leitura, não tem outra forma. Sabe, ainda, apesar da tecnologia, não existe nenhuma tecnologia que você coloca, né, um pendrive na orelha e aí a Bíblia vai fazendo download ali, vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração. Não existe. Isso ainda não existe. E eu acho que não vai existir, né? A forma da gente produzir o nosso alimento é lendo, né? Eu tenho uma ministração que eu ilustro, né? Que eu lembro a questão da pamonha, do milho, né? Quando eu era criança, eu lembro que a gente ia um dia para o sítio só para colher o milho, né? Aí no outro dia a gente ia para o sítio
só para limpar o milho, né? E no terceiro dia, então, era o dia de ralar o milho e fazer a pamonha, né? Veja, hoje você vai no mercado, tem alguns mercados que tem ali uma caixinha térmica ali, né, um expositor, que você pega a pamonha ali, põe na sacolinha, leva embora. Veja, o gosto não é o mesmo, não adianta. O gosto pode ser até melhor, a receita pode ser até melhor, pode ser de um gourmet francês, né? Nem sei se existe pamonha em outro lugar, acho que não, acho que pamonha é brasileiro, né? Pode ser uma receita fantástica, maravilhosa, mas o gosto é diferente. Você entende por quê? Porque tem uma história, porque tem um esforço, porque foi construído, é algo que foi maturado, é algo que foi elaborado, né? Então, nesse tempo contemporâneo, nesse mundo contemporâneo que nós temos vivido, né, é cada vez menos esforço que eu preciso, né? Eu quero ficar cada vez mais acomodado, cada vez mais sentado, né? Hoje você tem controle para tudo, né? Hoje já tem até robô dentro de casa que vai buscar as coisas, que faz as coisas para a gente. Então, nós temos que produzir o nosso alimento. O principal combate, a principal arma que Paulo usa contra esses mestres judaizantes é a verdade. Paulo apresenta a verdade, né? E contra a verdade não tem argumento. Não tem argumento. Você pode até não gostar da verdade, eu posso até não gostar da verdade, mas o fato é que contra a verdade não tem argumento. Então, Paulo escreve essa epístola para combater essas mentiras, esses sofismas, né? E quando a gente olha ali para a interferência que essa epístola teve na vida de Lutero, né? É impressionante, né? É impressionante como influenciou demais a reforma protestante, né? E nós estamos aqui hoje por conta da reforma protestante, né? Veja, o que os evangélicos às vezes têm dificuldade de entender, né? E esse preconceito, eu ia falar um preconceito idiota, mas não vou falar um preconceito idiota. Eu acho porque é ignorância mesmo, né? O que nós temos que entender é que nós somos frutos, nós nascemos da mesma igreja, da igreja cristã, da igreja, né, que não tem nada a ver com essa universal, mas quando eu digo igreja universal, significa igreja católica, igreja de Cristo na face da terra. Nós viemos de lá, sabe? Lutero tentou reformar a igreja. Lutero jamais montou outra igreja, né? Então nós temos que atentar, que deixar os nossos olhos nos pontos que convergem, né? Eu essa semana tive um almoço com o Dom Jeremias, que é o presidente da CNBB do Paraná. Eu fui lá na Cúria, né? Almocei lá no ninho deles, né? Gente, vocês têm que ver o carinho que esse homem me atendeu. Vocês têm que ver a preocupação dele, sabe, em manter uma união. É impressionante, sabe? E eu fico pensando, eu falo, tem gente que fala bobagem, tem gente que quer brigar, que quer arrumar confusão, que fala que eles vão para o inferno, né? Veja, nós saímos do mesmo lugar, nós professamos a mesma fé, né? Existem algumas práticas que nós não concordamos, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu não tenho o direito de dizer que ninguém vai para o céu, que ninguém vai para o inferno, sabe? Então, essa carta que Paulo escreve, essa epístola que Paulo escreve, teve uma importância muito grande. E durante a reforma, nesse período de reforma, Gálatas foi a carta, olha que interessante, Gálatas foi a carta mais utilizada por Lutero para combater a Cúria Romana. A carta que ele mais utilizou foi Gálatas. Por quê? Porque ele combatia também o legalismo. Ele combatia também, né, as práticas indevidas dentro da igreja. E olha que interessante, trazendo para o nosso universo metodista, Gálatas também foi uma carta muito utilizada por John Wesley. Com qual objetivo? O mesmo objetivo de Lutero. Lutero queria reformar a igreja católica e John Wesley queria reformar a igreja anglicana.
né? E os dois acabaram fundando movimentos, né, que desencadearam hoje o fato de nós estamos aqui hoje por eles, né? Então, veja, essa carta ela tem uma importância muito grande, muito grande. Então, o meu desejo, a minha oração é que quando nós começarmos a estudar, né, versículo por versículo dessa carta, que isso seja um confronto para nós, né? Que isso seja um desafio para nós, de aplicarmos isso diretamente no nosso ministério, diretamente na nossa vida, né? Que as nossas ações passem pela mudança dessa carta de Gálatas, que esse legalismo, que esse olhar legalista saia da nossa vida, né? E vou dizer para você, é algo difícil, tá? Lidar com o legalismo é algo difícil, porque nós buscamos o reconhecimento. Por mais que a gente diga que não, a gente tente não buscar, né? O legalismo ele está muito vivo dentro de nós. O legalismo nós temos que lutar contra ele diariamente, né? Lutero chegou a afirmar em certa ocasião que essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas era o melhor livro da Bíblia. Olha que interessante. Lutero escreve que o livro de Gálatas era o melhor livro, o livro mais importante da Bíblia, né? Então, que a gente possa dar o devido valor a essa carta, né? E prestar atenção com muito carinho no que ela quer falar conosco. E essa carta também, durante a Reforma, ela foi chamada como o grito da Reforma, né? Então, eu queria concluir essa parte introdutória, né? Eu espero ter transmitido, ter contextualizado da forma mais simples possível, né? Algumas informações essenciais antes da gente começar a ler essa carta, né? Era importante esse panorama histórico, era importante esse contexto, né, de quando ela foi escrita, por que ela foi escrita, qual era o objetivo, quem era o destinatário, por que Paulo fala isso, quando que Paulo fala isso, né? Então, quero que o Leandro abra os microfones aí, e eu falei demais aqui, eu falei quase 1 hora sem parar, e a boca está seca. Vou tomar uma água aqui, né? Vou tomar uma água ungida aqui, né? E por favor, gente, fale alguma coisa aí, Leandro, Lu, Paula, né? O Douglas também, a Cá. Fique à vontade, por favor. Pastor, assim, essa questão da lei é muito séria, né? E eu estava aqui só refletindo enquanto ouvia o senhor falar. E quando você pontua sobre a questão da lei, me vieram alguns pensamentos dos dias atuais, né? Que são, assim, complicados e que eu tento saber um pouquinho mais, conhecer, para que eu possa ter a minha opinião baseada no que a Bíblia diz. Então, alguns movimentos que eu até já falei de outras vezes aqui, movimento feminista, Vidas Negras Importam, que tem um nome lá em inglês que eu nunca lembro, e tantos outros movimentos, né, o movimento gay e tal. E assim, tantas vezes eu cometo o erro querendo dizer assim, mas é errado esse movimento, isso, isso e isso. Mas por quê? Mas por quê? Porque a Bíblia diz. E aí uma coisa que esses dias me ocorreu sobre esses movimentos, sobre sexualidade também é outra coisa que eu acho que nós, enquanto igreja, deveríamos falar mais, principalmente para o público jovem. Eu não sou tão jovem assim, né? Eu tenho 35 anos, mas assim, o fato de eu ter muitos amigos mais jovens que eu, enfim, às vezes entra muito nessas discussões. E muitas delas eu fico quieta, porque eu falo assim, olha, eu tenho a minha opinião, não vou estar expondo porque eu acho que é desgastante. Ao invés de eu ter razão, eu prefiro ter paz. Mas são coisas assim que vêm. E um outro movimento assim que eu vejo que tem crescido muito
que as pessoas falam os cristãos progressistas. E aí eu falo assim, eu sou cristã, esse negócio do rótulo também é muito ruim. Quando começa a rotular, você é cristã, você é conservadora, você é de direita, então aí entra outra questão que é a política. Direita, esquerda, que está certo que não está, porque os de esquerda não são de Deus ou são de Deus. E assim, são coisas assim tão... às vezes é chato de lidar, de conversar, e às vezes eu converso muito com alguns amigos, a gente discute assim, de forma incisiva, mas no final fica tudo bem, cada um com seu pensamento e todos cristãos. E aí eu falo que não só essa questão da lei, mas essa questão de saber, como tem, eu sou, sei lá, feminista e cristã, porque nós mulheres não temos que ser obedientes aos maridos, nem estar submissa. E eu falo, mas espera lá, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso e de forma assim que venha entender. Agora, um ponto que me trouxe clareza quando eu entendi que nós somos pecadores e por causa do pecado, do mal do pecado, o meu coração ele é tendencioso ao erro, a fazer o mal e às vezes buscar aquilo que eu acredito que é certo. E um outro ponto que eu tomei para a minha vida sobre essas questões e tantas outras, é o respeito. Eu respeitar a pessoa, além da opinião dela, além do que ela acredita, e eu vou fazendo a minha parte e oro para que Deus é que convença, porque quando a gente se encontra com a graça de Deus, e esse encontro com a graça nos liberta e nos faz entender quem nós somos, eu acho que fica muito mais fácil. Agora, tantas vezes eu cometi esse erro, mas isso é errado, porque a Bíblia diz, aí eu falo assim, mas até que ponto que eu estava sendo legalista, até que ponto que eu estava expondo a palavra de Deus? Então são muitos questionamentos, sabe? Que às vezes eu passo batido e eu falo assim, gente, quantas vezes eu errei e erro ainda até hoje? E eu tenho buscado isso, e como o senhor falou, é o evangelho simples, puro, assim, eu falo assim, Deus, por favor, abre a minha mente, meu entendimento, para que eu venha entender. Porque tem sido tempos assim, se não tiver cuidado, você tá no embalo, assim, sabe? Da legalidade e de tantos outros movimentos, vamos dizer assim. Enfim, não sei, acho que eu falei demais. Ó, hoje, na verdade, cada um de nós tentamos manipular a palavra, né? É manipular a palavra, é trazer ela ao encontro do meu interesse, né? Então, uma leitura, um texto bíblico, ele pode ser interpretado infinitamente, né? Das formas mais diversas. Hoje, veja, esses movimentos, né? Eles são movimentos que são criados pensando, visando, né, a promoção de uma classe, determinada classe. Então, nem você disse, né, tem os cristãos progressistas. Quem são eles? São os cristãos que são a favor do aborto, que são a favor do casamento homossexual, enfim, uma série de coisas. Veja, eu concordo? Não concordo, mas eu respeito, certo? O grande problema é que alguns grupos, diferente da gente, eles não concordam com a gente, mas não nos respeitam, né? Veja, o que eu não posso admitir é a possibilidade de me ser tirado o direito de discordar. Então, aí eu vou gritar, né? Eu posso ter a opção de fazer um casamento homossexual ou não, né? Eu tenho que ter essa opção. O que eu não posso é ser obrigado. Sim. Né? O que eu não posso é ter uma ordem judicial mandando eu fazer, né? Então, veja, porque eles não têm uma ordem judicial obrigando eles a casar com alguém do sexo oposto. Percebe? Então, a grande dificuldade está aí. É na intolerância, né? Intolerância. Então, o que é homofóbico? Homofóbico é alguém que deseja matar um homossexual. É isso, né? Agora, hoje a gente é acusado quando você discorda, você é homofóbico. Percebe? Então, assim... Os extremos, né?
é algo muito complicado, né? Você pega ali o movimento feminista, a causa é nobre, tudo bem, a gente entende, mas veja, pessoas têm o direito de concordar e têm o direito de discordar, né? Com os cristãos progressistas, nós temos o direito de concordar e de discordar, né? Então, veja, o que me preocupa é quando uma verdade tenta ser imposta a qualquer custo, né? O cristianismo, né? Ele é a única religião que existe que ele não oprime, ele não obriga, pelo contrário. Enquanto o Alcorão fala, né, que é um olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, Jesus fala assim, olha, se alguém te ofender, né, te agredir, vira outra face, né? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2, né? Consegue perceber que essa é a essência do cristianismo, né? Então, a grande dificuldade está aí, né? É quando a palavra de Deus ela é manipulada para benefício próprio, né? Então, existe, aqui em Curitiba já existe uma igreja, né, para homossexuais. Veja, eu concordo, eu não concordo, mas eu tenho que respeitar, né? E nós, como cristãos, e assim, nós temos um privilégio muito grande, que a doutrina metodista é muito equilibrada, sabe? A doutrina metodista não é fundamentalista, ela não é radical, ela é muito equilibrada. E às vezes até é criticada por isso, né? Nós respeitamos, né? Mas também precisamos de respeito. Então, não sei se eu te ajudei, mas a gente tem que estar muito atento, né? A manipulação da palavra de Deus, a manipulação do evangelho, que é exatamente o que Paulo está combatendo nessa carta, né? Amém? Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Queria compartilhar também, pastor. É assim, ó, quando nós começamos a caminhada, que foi apresentado para nós, que nós era católicos também, né? Uhum. A gente achou que estava tudo errado lá atrás. E daí nós até criticávamos o que nós era. Entendeu? Nós passamos a criticar aqueles que nós éramos. Só que hoje a gente tem outro entendimento. Nessa caminhada, tudo, a gente tem que ter amor por eles e mostrar para eles onde é que está o caminho. Então, assim, ontem mesmo eu estava no dentista e o dentista falou assim que ele sabe que nós somos evangélicos, né? Daí ele falou assim que gosta do Cláudio Duarte e tal, ele quis compartilhar com nós que ele gosta dessa parte, né? Eu falei, pois é. A diferença que tem ali é que todos nós somos cristãos e você está colocando um católico, um evangélico ali dividindo. Eu falei, ó, o nosso amor é o mesmo, só que com um entendimento diferente, né? Então, quebrando essa barreira primeiro em nós, porque é difícil hoje essa questão, a gente tem que passar que nós somos uma ideia só, né? Estamos num foco só, com um olhar diferente. Sim, isso mesmo, Cláudio. É a mesma coisa um pai que tem 2 filhos e um filho é coxa branca e o outro é atleticano. Ou um filho é gremista e o outro é colorado, né, Douglas? Pode acontecer aí, Douglas. Pode acontecer, cara, entendeu? Né? Você vai orar para não acontecer, você vai orar para os 2 ser colorado. É tudo colorado, né? Mas se vir um gremista, fazer o quê? Ou gremista, aí, né? Entendeu? Ou bem gremista, né? Aí, ó. Então, veja, é o mesmo pai, né? Mas são entendimentos diferentes, né? Agora, nós não temos direito, né, de acusar. Pelo contrário, isso vai gerar divisão, né? Gente, eu fico tão triste quando eu vejo, né, escândalos envolvendo pastores, sabe? Eu acho que é um mau testemunho tão grande, é um prejuízo, um dano tão grande. E a mesma tristeza eu tenho quando eu vejo padres envolvidos, sabe? Porque é um dano ao cristianismo, gente, sabe? Vocês acham que católico não vai para o céu? Vocês acham que católico vão para o inferno? Gente, quem somos nós para dizer isso? Que direito eu tenho de dizer isso? Né? Isso tem que ser, olha, combatido, tem que ser, né, destruído das nossas mentes esse entendimento, sabe? Então, nós temos que abrir a nossa mente, né,
no que diz respeito a isso, a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, né? Que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não depende de nós, é dom de Deus, né? Então, assim, concluindo aí, pastor, concluindo aí, hoje eu tenho acompanhado e tenho visto umas pregações aí que já estão diversificando o negócio. Não querem ser desse ou daquele e quer dizer que agora é uma nova... É importante estar conectado com Deus, não com a igreja. Por quê? Porque quer criar um novo movimento para dizer que aquele está errado, o outro está errado. Então agora eu crio um outro para dizer que não tem errado. Zé, a palavra de Deus do início ao fim, ela nos dá ferramentas e instrução para o convívio, para a comunhão. Como é que eu vou aplicar a palavra de Deus sozinho? Isso não existe, né? Nós precisamos da igreja, sim. Eu quero reforçar que igreja, bandeira de igreja não salva ninguém, realmente, né? Mas eu preciso da igreja para me aperfeiçoar. O ferro é afiado com outro ferro. Consegue entender? Eu preciso ter um irmão do lado para amar e eu preciso ter um irmão do lado para me amar. Você entende? Então a importância da igreja é essa, né? É a comunhão, é ali que é o lugar da comunhão. Então, no meu entendimento, a igreja continua sendo essencial, sim, né? Para o meu aperfeiçoamento, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento e para a minha caminhada em direção ao céu, né? Isso é o que eu penso. Mas respeito quem não pensa assim também, não tem problema nenhum, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ali, ó, o Antônio tá no circuito ali, ó. Tá grande ele, hein? Teve uma vez que a gente viveu uma experiência bem interessante, pastor. Pontuar bem rapidinho por causa do nosso horário. A gente foi convidado como Ministério de Louvor do Bacaxiri para fazer um culto, olha só, dentro da Igreja Católica, com 2 padres juntos, um pastor numa formatura de uma faculdade. Então, quando a gente recebeu esse convite, a gente arrepiou, todo mundo, e agora como é que vai ser? Sim, fluiu naturalmente. Nós todos fomos com esse entendimento, né, que todos são filhos e todos estão debaixo da mesma graça que é de Jesus Cristo. Foi uma experiência diferente, num ambiente diferente, as pessoas chegavam e viam, assim, a gente ali, assim, foi algo diferente para eles e até para nós, assim. Mas no final a gente entendeu que somos todos carentes dessa mesma graça, né? Somos filhos do mesmo Pai, como o pastor acabou de citar aí. Então é isso, né? Derrubando barreira, derrubando muro e entendendo que somos dependentes dessa graça que vem dele, né? Somos todos iguais, sem sombra de dúvida, né? Com certeza, isso mesmo. Show de bola, gente. Mais alguma coisa? Ó, domingo que vem nós vamos entrar no texto bíblico, tá? Era importante fazer essa introdução, né, para a gente entender. Agora a gente já sabe mais ou menos. O olhar nosso já é outro, né, com relação à carta, né? Nós vamos estar atentos àquilo que Paulo está falando, né? Porque nós sabemos quem ele está combatendo. Então nós vamos orar. Quero lembrar que o nosso culto hoje é às 17 horas no YouTube, tá? Todos estão convidados a participar com a gente. Amém. E hoje o texto bíblico da tarde é quando Jesus anda sobre as águas. Então, tá bem legal. Se você puder conectar, conecta com a gente. Tá bom? Vamos orar então, encerrando? Amém. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá em Tua presença. Pai, eu quero Te louvar pela Tua palavra, que é viva, que continua sendo eficaz em nossas vidas. Pai, nos dê sensibilidade para aplicá-la, para possamos vivê-la todos os dias, Pai. E que esse estudo a respeito da carta que Paulo escreve, ó Deus, aos Gálatas, Pai, que ela realmente possa fazer diferença na nossa vida, na nossa casa e no nosso ministério, Pai. Eu entrego a vida de cada irmão, de cada irmã nessa manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um domingo em Tua presença, que o Senhor aquete o nosso coração, a nossa alma, que nós possamos, ó Pai, ter um domingo onde vamos manifestar a Tua presença e o Teu amor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém, Senhor Deus. Irmãos e irmãs, tenham um ótimo domingo, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom estar com vocês, viu? Eu fico muito feliz, tá? Pela vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, viu?
Vocês são preciosos para mim e para o Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Um ótimo domingo para todos. Tá bom? Tchau, tchau.